Você acha que já sabe tudo sobre a Copa do Mundo? Então me responde uma coisa. Você sabia que um jogador já entrou em campo depois de ser atingido por uma bomba durante uma Copa? Ou que uma seleção simplesmente desapareceu da competição por causa de uma guerra? E que existe uma taça da Copa que foi roubada 2 vezes? Hoje você vai conhecer 15 histórias reais que parecem roteiro de filme, mas aconteceram de verdade, e a última delas mudou para sempre a história do futebol mundial. A Copa do Mundo acontece há quase 100 anos. Milhares de jogadores passaram pelos gramados, mas algumas histórias são tão inacreditáveis que muita gente nem imagina que aconteceram. Hoje você vai conhecer as mais impressionantes. Curiosidade 1. A taça Jules Rimet desapareceu para sempre. Imagine conquistar o maior prêmio do futebol mundial e décadas depois descobrir que ele desapareceu para sempre. Essa não é uma teoria da conspiração, é a história da taça Jules Rimet, o troféu original da Copa do Mundo. Criada em 1930, a taça Jules Rimet era entregue ao campeão de cada Copa do Mundo. A regra dizia que o primeiro país a conquistar 3 títulos ficaria com ela em definitivo, e foi exatamente isso que aconteceu. Em 1970, após vencer a Itália por 4-1, o Brasil conquistou o tricampeonato e levou a taça para casa. Mas a história estava longe de terminar. Na noite de 20 de dezembro de 1983, ladrões invadiram a sede da CBF no Rio de Janeiro. Mesmo protegida por um vidro blindado, a taça Jules Rimet foi roubada. O mais curioso, a réplica estava guardada em um cofre, enquanto a original permanecia em exposição. Dias depois, os criminosos confessaram que derreteram a taça para vender o ouro. Ela nunca mais foi encontrada, embora investigadores da FIFA tenham levantado a possibilidade de que ela talvez não tenha sido realmente derretida. Até hoje não existe qualquer prova de que o troféu tenha sobrevivido. Curiosidade extra. E essa nem foi a primeira vez que a Jules Rimet desapareceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dirigente da FIFA escondeu a taça em uma simples caixa de sapatos debaixo da própria cama para impedir que os nazistas a confiscassem. Anos depois, em 1966, ela foi roubada em Londres e encontrada por um cachorro chamado Pickles, que virou celebridade nacional. Hoje, tudo o que resta é uma réplica. A taça Jules Rimet original continua sendo um dos maiores mistérios da história do esporte. E você, acredita que ela foi realmente derretida ou acha que ainda pode estar escondida em algum lugar? A maldição do campeão, a curiosidade que assusta atletas. Você já percebeu que alguns campeões alcançam o topo e logo depois veem suas carreiras desmoronarem? Derrotas inesperadas, lesões, escândalos e até aposentadorias precoces. Seria apenas coincidência? Ou existe uma misteriosa maldição do campeão? Hoje você vai conhecer essa curiosidade que intriga fãs do esporte no mundo inteiro. A chamada maldição do campeão não é uma maldição de verdade. É um nome dado ao fenômeno em que atletas ou equipes, logo após conquistarem um grande título, apresentam uma queda significativa de desempenho. Isso acontece em diversos esportes. No futebol, clubes que vencem campeonatos importantes muitas vezes fazem temporadas seguintes decepcionantes. No boxe e no MMA, alguns lutadores perdem o cinturão na primeira defesa. Na Fórmula 1, pilotos campeões nem sempre conseguem repetir o sucesso no ano seguinte. Mas por que isso acontece? Especialistas apontam alguns motivos. A pressão aumenta drasticamente. Os adversários estudam o campeão com muito mais atenção. O excesso de confiança pode reduzir a intensidade dos treinamentos. O desgaste físico e mental após uma temporada vitoriosa também pesa bastante. Em outras palavras, manter-se no topo costuma ser muito mais difícil do que chegar até ele. Existe até uma frase famosa no esporte: chegar ao topo é difícil, permanecer nele é ainda mais. E a história mostra isso repetidamente. Pouquíssimos atletas conseguem defender títulos por vários anos consecutivos, justamente porque todos querem derrotar o campeão. Então, será que existe mesmo uma maldição? Ou será apenas o enorme peso de carregar o título de melhor do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de curiosidades surpreendentes como essa, siga o canal porque a próxima pode mudar a forma como você enxerga o esporte. Curiosidade 3. O Maracanazo. O dia em que um país inteiro ficou em silêncio. Imagine um estádio com quase 200 mil pessoas, todos confiantes de que a vitória era apenas uma formalidade. A festa já estava pronta, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer.
Em 16 de julho de 1950, o Brasil enfrentou o Uruguai na decisão da Copa do Mundo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Bastava um empate para o Brasil conquistar seu primeiro título mundial. A confiança era tão grande que jornais já estampavam manchetes comemorando o Brasil como campeão antes mesmo da partida terminar. No segundo tempo, o Brasil abriu o placar. O estádio explodiu em festa. Parecia o final perfeito, mas então veio o inesperado. O Uruguai empatou e poucos minutos depois marcou o segundo gol. O autor foi Alcides Ghigia, que chutou no canto do goleiro Barbosa e silenciou o maior estádio do mundo. O placar de 2-1 deu o título ao Uruguai e entrou para a feta história como Maracanazo, um dos maiores choques da história do futebol. Muitos relatos dizem que o silêncio no Maracanã foi tão intenso que podia ser sentido por toda a cidade. A derrota marcou profundamente o futebol brasileiro. Depois daquele dia, a seleção abandonou o uniforme branco e adotou a tradicional camisa amarela, usada até hoje. Um único jogo mudou a história de um país e provou que, no futebol, o impossível pode acontecer. Curiosidade 4. A verdadeira taça está escondida? Você sabia que a taça mais famosa da história pode nunca ter sido encontrada? Muitos acreditam que o Santo Graal, a taça usada por Jesus na última ceia, desapareceu há quase 2000 anos. Desde então surgiram inúmeras teorias sobre seu paradeiro. Alguns dizem que ela está escondida em um local secreto protegido por antigas ordens religiosas. Outros acreditam que foi levada para um cofre subterrâneo, onde permanece longe dos olhos do mundo. Ao longo dos séculos, reis, cavaleiros, arqueólogos e aventureiros tentaram encontrá-la. Mas, até hoje, nenhuma descoberta foi comprovada. Existem diversas igrejas e museus que afirmam possuir o verdadeiro Graal, mas nenhuma dessas relíquias teve sua autenticidade confirmada por evidências históricas conclusivas. Será que a verdadeira taça ainda está escondida? Ou será que sua localização foi perdida para sempre? Agora responde nos comentários, se você pudesse procurar o Santo Graal em qualquer lugar do mundo, onde começaria a busca? Curiosidade 5. A única Copa realizada em 5 países. Você sabia que já existiu uma Copa do Mundo disputada em 5 países diferentes? Parece impossível, mas aconteceu. Foi a Copa do Mundo de 2002, organizada conjuntamente por Coreia do Sul e Japão. Porém, durante o torneio, 5 seleções jogaram partidas em seus próprios países. Além dos 2 anfitriões, França, Argentina e Inglaterra, fizeram seus jogos de estreia em casa, graças ao formato das eliminatórias e aos fusos horários usados na transmissão. Na verdade, isso é um mito muito difundido na internet. A realidade é que todas as partidas da Copa de 2002 aconteceram exclusivamente na Coreia do Sul e no Japão. Nunca houve uma Copa oficial com jogos realizados em 5 países. Então essa curiosidade é falsa, mas muita gente ainda acredita nela. Agora fica a pergunta: qual foi a primeira Copa com 2 países sede? Escreva sua resposta nos comentários e siga para mais curiosidades do futebol.